bênçãos materiais, conforme diz a tua palavra. Oramos também por aqueles nossos irmãos que entregam os seus dízimos via internet, via Pix, que o Senhor também esteja abençoando cada um deles, Pai. Que o Senhor não se esqueça de nenhum daqueles que têm entregue o dízimo, a oferta, a primícia para sustento da tua obra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Em dias de ceia, nós temos trazido ministrações aos irmãos sobre as 7 palavras da cruz. E estamos na 6ª palavra, quando Jesus disse, está consumado. E o texto que temos lido, Evangelho de João, capítulo 19, versículos 18 a 30, que diz o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isto, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Nós falamos na última ministração o que de fato precisamos saber sobre a obra de Cristo na cruz. Então, recordando rapidamente alguns pontos que nós colocamos. Primeiramente, na cruz, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós, de acordo com Romanos 8, 32. A entrega para a morte na cruz, de Jesus na cruz, teve como objetivo principal a libertação dos nossos pecados. Na cruz também, nós recebemos a quitação de uma grande dívida que possuíamos. Efésios 5:2 fala que Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Foi o sacrifício de Cristo, esse cheiro suave que chegou até Deus, que fez com que a nossa dívida fosse quitada. Outro ponto que também falamos é que na cruz Jesus foi oferecido uma vez por todas. E ali em Hebreus 10:10 fala que nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O que significa isso? Significa que para sermos salvos, nós não precisamos de mais nada, a não ser unicamente, exclusivamente, do sacrifício de Jesus. Não é necessário fazermos hoje qualquer outra ação para recebermos salvação. Algumas seitas, algumas igrejas, algumas denominações pregam que é necessário fazer isso ou fazer aquilo para alcançar a salvação. Não. A obra de Cristo foi suficiente para que eu pudesse alcançar a minha salvação e você pudesse alcançar a sua salvação, e nada mais precisamos fazer. Isso foi o que nós trouxemos aos irmãos na última ministração. Hoje, eu vou tentar responder, eu vou responder, talvez não de maneira satisfatória, mas o que de fato foi consumado. Lembra que Jesus disse, está consumado. Ali a gente tem na língua grega a palavra teléu, que significa finalizou, né? Então, fica muito evidente nas Escrituras, respondendo essa pergunta, que, primeiro, Jesus não foi um mártir revolucionário ou um indivíduo que tenha sido submetido à morte por haver se negado a abandonar determinada convicção pessoal. Há muitos homens que se tornam mártires exatamente porque têm um ideal. Não sei se a história de Tiradentes aqui no nosso país é verdadeira. Alguns falam que, na verdade, não foi daquela forma. Dizem que Tiradentes não morreu, mas foi alguém que morreu em seu lugar. Não sei se isso é verdade ou não. Mas ele tinha um ideal, o ideal de libertar. E ele morreu por esse ideal.
Jesus não morreu dessa forma. Sua morte também não foi um assassinato, ou ainda um acidente de percurso, no qual ele teria sido condenado por acaso, ou por engano dos seus executores. Há algumas ideias de que, de fato, Jesus não tenha tido um julgamento justo, né, que as pessoas que o condenaram fizeram um julgamento fraudulento, isso tudo a gente sabe. Mas a grande verdade é que não foi um assassinato, ou um acidente de percurso, ou que ele tenha sido condenado dessa forma. Pelo contrário, o seu sofrimento, a sua crucificação e morte, ocorreram dentro de um propósito muito bem definido, e que foi estabelecido por Deus desde a eternidade, antes que o mundo fosse formado. Já havia no coração de Deus esse plano, esse propósito redentivo. Há um texto muito interessante no Evangelho de João, eu vou ler aqui rapidamente, mas que mostra como Jesus tinha consciência da sua missão. Ali Jesus, a palavra de Deus diz assim: mais um pouco e já não me verão. Jesus falando, evidentemente. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo, porque eu vou para o Pai. E perguntaram: que quer dizer um pouco mais? Jesus percebeu que que desejavam interrogá-lo a respeito disso, e lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? Digo a vocês que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está grávida dando à luz, sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês me perguntarão, não me perguntarão nada mais. Esse texto é bem interessante. Nesse diálogo que Jesus teve com seus discípulos, fica muito claro que o propósito de Deus na pessoa do Filho não terminaria naquela cruz. Todos achavam que ia terminar naquela cruz, que ele seria morto e tudo ali acabaria. Mas Jesus está dizendo exatamente o contrário, que o plano dele, o propósito dele não terminaria naquela cruz e nem mesmo na sua ressurreição e ascensão, que foram fatos subsequentes. Ele morreu, depois ressuscitou, e aí na sequência, 50 dias após, ele ascendeu aos céus, mas o propósito não terminou aí. E ele fala algo interessante: embora vocês vão chorar, porque eles iriam chorar por dois fatos. Primeiro, porque Jesus seria morto. Segundo, porque Jesus ia embora e eles iam ficar, sem até mesmo, pensando eles, sem saber o que fazer. Eles iriam chorar, mas chegaria um momento em que eles iriam se alegrar profundamente, e esse momento é o retorno glorioso de Jesus à terra. Na realidade, Jesus foi tirado deles por um tempo, para retornar para eles no arrebatamento, quando então ele virá para completar a obra de salvação nos corações dos seus escolhidos. Há um texto muito interessante em Hebreus 9, 28, que fala assim: também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Agora presta atenção na sequência. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou seja, Jesus tinha na mente, no coração, o propósito estabelecido por Deus desde a eternidade. E Jesus via numa linha de tempo
desde o seu nascimento até o seu retorno à terra, quando a obra de salvação vai ser totalmente concretizada. O que eu gostaria de falar para terminar é que, na verdade, Jesus morreu de forma voluntária. Ele simplesmente morreu porque quis morrer. Não foi que o mataram, mas ele quis morrer, fazia parte do seu propósito. A sua morte foi motivada exclusivamente por amor e pela graça de Deus. E algo interessante que Jesus, ele veio a este mundo, morreu por mim e por você, antes mesmo que nós o amássemos. Há um texto interessante na primeira carta de João que fala assim, que nisso está o amor de Deus, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Ele nos amou primeiro, antes que eu amasse, Ele me amou. Se hoje eu amo a Deus, se eu dedico o meu amor a Deus, eu posso entender que antes de eu conhecer a graça, esse amor não estava no meu coração, porque esse amor somente chegou até mim através do Espírito Santo que veio morar no meu coração. Por isso que lá em Romanos fala que Deus derramou em nós, em nossos corações, o seu amor, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, que nos concedeu. Ou seja, desta forma que nós podemos amar a Deus. Ele colocou o primeiro do amor dele em nós, e agora com este amor que nós temos derramado pelo Espírito Santo, nós podemos amar a Deus. Voltando à expressão está consumado, para consumar também a parte de hoje. Essa expressão, como eu já disse no começo, vem da palavra grega teleo, que significa terminou, não há nada mais a fazer. Essa foi uma exclamação do Senhor altamente profunda, diante da consciência do seu ministério e de tudo que o seu ministério representou. Ou seja, nada mais precisa ser feito. A obra de Deus foi completa. Então eu preciso crer que a obra de Deus foi completa. Eu preciso crer que Jesus morreu por mim. Eu preciso crer que quando ele disse está consumado, tudo quanto ele precisava fazer para que eu pudesse ter vida eterna, para que eu pudesse ter salvação, terminou ali. Eu louvo a Deus por isso e você deve louvar a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Pastor Luiz vai estar orando. Amém. Eu convido você para ficar de pé. Nós já estamos chegando na ceia. E eu coloque-se em posição de oração. E eu quero deixar para você 2 versículos da palavra de Deus. O Salmo 51. Davi cometeu um pecado. E o versículo 16 diz o seguinte: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agradas de holocaustos, mas sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Como é que está teu coração? Para participar da ceia do Senhor. A Bíblia diz, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem bebe e come de maneira contrária ou em pecado, nós ficamos fracos e poderemos até morrer. Ore, é você e Deus agora. Deus amado, obrigado pela sua palavra. Toda honra e glória seja dada ao Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. A Deus, ó Deus, se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, o que seria de nós? Obrigado pela salvação, por tão grande salvação. E nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E queremos agora nos examinar, ó Deus. O Senhor nos conhece.
A palavra ainda não saiu nos meus lábios, o Senhor já sabe o que vamos dizer. E agora, Deus, eu te peço que o Senhor encontre em nós coração contrito, quebrantado na Tua presença. Que nesta noite possamos crescer na graça, no conhecimento, na santidade e na obediência. Sonda-nos, ó Deus. Obrigado por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui os nomes dos diáconos que vão nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia. Temos Eliezer Mantovani, Luiz Lugato, o irmão Antônio Dutra, Benedito Morasco, Antônio Carlos Gonçalves, Elias da Silva, Belonce e Marco Antônio Garcia, não, que vai trocar por mim. O pastor Marquinhos e o pastor Luiz vão estar fazendo o momento da ceia. Nós temos o privilégio, irmãos, de participar da mesa do Senhor. E eu quero deixar com você que é membro dessa igreja ou de outra igreja, que foi batizado, você tem o privilégio de participar da mesa do Senhor com alegria, gratidão. Então, João fala assim, no capítulo 6. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do homem é a minha carne. E Jesus se entregou por nós, lá no Calvário, para pagar a sua dívida, a sua conta, para que você tenha uma vida de alegria, de paz, de esperança e, por fim, a vida eterna. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Fique de pé, receba o pão. Com alegria e gratidão. Os diáconos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos.
pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, irmãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por tantas coisas que têm acontecido em nossas vidas, Senhor. E este momento, que é um momento especial, nós estamos aqui, Senhor, não para te pedir, mas para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pela obra, Pai, redentora e regeneradora de Jesus Cristo, que nos faz, neste momento, lembrar e manter viva em nosso coração. Que as palavras, Senhor, dos nossos lábios e a meditação do nosso coração na Tua presença, Pai, possam te agradar. Nós te agradecemos porque estamos vivos, porque a Sua misericórdia, a Sua graça, Senhor, o Teu amor nos cobre. Nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, por este momento grandioso, em nome de Jesus. Já participamos do momento do pão, que simboliza o corpo do Senhor. E agora vamos participar do momento da entrega do cálice, que simboliza o suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus, antes dos diáconos entregarem. Apocalipse 21, verso 1 em diante, diz assim: então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E presta atenção no verso 4: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Tenta vislumbrar a visão que Deus deu para João. Ele viu a nova Jerusalém descendo, preparada para que o povo de Deus, cada um que entregou a sua vida a Jesus, que foi lavado e remido por seu sangue, venha habitar naquele lugar. E você pode ter certeza que você vai receber o consolo do Senhor naquele dia. Toda lágrima que houver sido derramada aqui na terra, o próprio Senhor vai enxugar naquele dia. Equipe de louvor. Antes de eu falar
aquela nova Jerusalém, a sua morada eterna, porque o sangue foi derramado. E 1 Coríntios 11, 25 diz: semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos agora, irmãos, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, glórias te damos, Senhor Jesus, por mais uma vez podermos, ó Pai, estar juntos aqui, ó Deus, mediante a sua mesa, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós podemos declarar em alto e bom som, a qualquer hora do dia, em qualquer lugar, que só Tu és Senhor dos Senhores. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício na cruz. Muito obrigado, porque tudo que o Senhor fez foi por nós. Muito obrigado, Senhor. Essa é a oração que eu lhe faço. Em nome de Jesus. Amém. Som
Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Queremos pedir aí os adolescentes, os jovens, para que nos auxiliem na separação dos elementos das primícias, como acontece todo domingo, de recolhimento delas. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que a graça do Senhor seja com a sua vida, uma boa semana.